Pessoal, vamos falar sobre dois julgamentos no TSE que aconteceram nessa quinta-feira na tarde. O julgamento da cassação da chapa Bolsonaro-Mourão e o julgamento do deputado Francisquini do Paraná. Vamos entender esse assunto aí. Essa notícia foi sugerida por Sinistro do STF, Che Guevara, Ateus Libertários, especialistas dizem, estudos mostram, um imperador ancapistanês, ministro Humpty Dumpty de Moraes, juiz da Rinha de Galo do Far Cry, Via Láctea, vulgo Galáxia de Leite, Gregor Brekzekviek, Superior Tribunal do Ancapistão. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, houveram duas ações importantes no TSE hoje com resultados diferentes, né? A primeira ação foi a ação da cassação da chapa Mourão-Bolsonaro devido a disparos em massa no WhatsApp, que é uma coisa muito curiosa, porque realmente não tinha prova de nada, não tinha prova de que houve esse disparo em massa, de que houve essa movimentação, não tinha prova de nada, e no entanto a gente vai ver, de fato eles absolveram justamente por falta de prova, mas o Alexandre de Moraes deixou um recado durante esse julgamento, que é um recado que a gente deve considerar que é bastante preocupante, até para o devido processo legal, né? Segundo o Alexandre de Moraes, não tem prova de que tem o gabinete do ódio, não tem prova de nada, por isso a gente não cassou a chapa. Mas existe o gabinete do ódio sim, foi o que ele disse. Olha só, ele disse isso literalmente aqui, ó. A justiça é cega, mas a justiça não é tola. Nós não podemos aqui criar de forma alguma o precedente avestruz. Todo mundo sabe o que ocorreu. Todo mundo sabe o mecanismo utilizado nas eleições e... Como que todo mundo sabe? Sabe o que? Não teve mecanismo nenhum usado nas eleições? Olha que absurdo que esse cara está falando. Não tem prova de nada. Se não tem prova, isso não valida a estrutura na sua cabeça que você está montando sobre a coisa. É o que eu falei para vocês, esse pessoal, eles estão apavorados porque eles não conseguem entender o que está acontecendo. Eles estão achando que a informação descentralizada é uma outra rede formal como a deles, uma rede hierárquica que dissemina informações, e não é, é totalmente diferente. Olha só o risco disso. E depois das eleições. Não, uma coisa é se há a prova específica da imputação. Agora, não se pode aqui, de uma forma, como eu disse, criar um precedente avestruz, dizer, não ocorreu nada. Isso é fato mais... Se você não tem prova, se ninguém apresentou uma prova do que aconteceu, como é que você sabe que aconteceu? Do que notório que ocorreu. É mais do que notório que ocorreu. Como que é notório se você não tem prova de que aconteceu? Ninguém sabe o que aconteceu, não tem prova, não tem como saber o que houve. É a coisa mais esquizofrênica, a coisa mais antijurídica que eu já ouvi. Um advogado sequer falar, e esse cara é juiz do Supremo, tá falando uma merda dessa. Olha que absurdo isso. E que continuou ocorrendo. Isso foi exposto de forma detalhada, jornalisticamente, pela jornalista Patrícia Campos Melo. A jornalista que foi condenada porque não conseguiu provar nada, não mostrou nada, não teve prova nenhuma. Então, o fato dela botar no jornal, então agora ela pode caçar a chapa, né? Porque ele falou que se fizer disparo em massa em 2022, vai caçar a chapa. Aí não vai ter, vai caçar e vai prender. Em que situação? Sem prova? É isso? Bastou a jornalista botar lá na revista que teve disparo em massa, não precisa mais de prova, todo mundo já sabe o que aconteceu, não sei o que lá. Olha o absurdo que esse cara tá chegando. Esse cara tá descontrolado. Alguém precisa controlar esse rapaz. O pessoal do STF devia começar a pensar nisso, porque daqui a pouco começa a pegar muito mal até pro resto do pessoal que tá lá no STF, né? Realmente é um absurdo esse troço. Porque ele falou isso, ó, se houver repetição do que houve em 2018, que não tem prova, que ninguém sabe o que houve, não tem nenhuma indicação, que a Patrícia Campos Melo não conseguiu mostrar a fonte dela, mostrar uma evidência, um print do que foi disparado em massa, que o próprio WhatsApp negou que tenha tido disparo em massa, que ninguém mostrou nada de disparo em massa, ao contrário, quando foram estudar o disparo em massa, descobriram que foi o Haddad que fez o disparo em massa. E isso, como eu falei para vocês, bate com a minha experiência pessoal, porque eu recebi o WhatsApp do Haddad, eu recebi disparo não solicitado do Haddad, nunca recebi do Bolsonaro durante a campanha de 2018.
Enfim, o negócio é esse. É muito estranha essa história, tá muito na cara que esse cara tá querendo criar confusão. Ele já deixou de ser juiz há muito tempo e virou político. Um cara para dizer que, não tem prova, então a gente tá absolvendo, mas a gente sabe o que aconteceu. Onde é que tá esse cara? Cadê? Qual a lógica disso? Enfim, e aí para piorar, o que aconteceu? Eles cassaram o mandato do Fernando Francischini, claramente num recado a Bolsonaro. Por quê? Qual foi o motivo da cassação da chapa dele? Ele fez uma live a poucas horas do final da eleição, em que ele disse que haviam fraudes nas urnas, né? Deixa eu mostrar nessa outra aqui, acho que está melhor aqui. Ele falou que haviam fraudes e adulterações nas urnas eletrônicas, uma live que ele abriu antes do final da votação. E aí, segundo o TSE, isso significa que isso pode ter influído na votação, pode ter influenciado na votação, e dizendo que votava, aparecia um e clicava um e aparecia o nome do Haddad. Se fosse fake, depois eu volto e me retrato, mas não vou deixar de falar, coisa e tal. E no final das contas, olha só que coisa que tem aqui, ó. Uma perícia feita depois pela Justiça Eleitoral demonstrou que não havia fraude, mas problemas de funcionamento. Ou seja, a denúncia que ele fez não era totalmente falsa, não. Havia problemas de funcionamento na urna, né? Olha que coisa, né? Não era fraude, mas era problema de funcionamento. Caramba, olha o nível que está chegando isso daí. Mas está claro para mim que o que o TSE fez com a cassação do Francischini foi tentar dar um recado para o Bolsonaro. Se o Bolsonaro, na eleição de 2022, levantar essa hipótese de fraude eleitoral, de fraude na urna, de não sei o que lá, que o cara vai ser, segundo eles, né, ele diz aqui que vai ser cassado e preso, não sei o que lá. Ele está querendo fazer isso. Estão querendo meter essa, tá? Agora, eu falo isso, tá na cara que foi um recado, tá? Absolutamente injusto até com o Francischini, porque, em última análise, ele não tem culpa do TSE tá querendo dar um recado no Bolsonaro de inventar essa coisa toda. Eu espero, sinceramente, de novo, que o pessoal lá do STF dê um jeito no Alexandre de Moraes, porque tá foda esse troço, cara. Desse jeito tá complicado realmente. O cara já abandonou completamente qualquer coisa parecida com justiça. Não tem prova, mas a gente sabe o que aconteceu. Pera, desde quando isso é alguma coisa jurídica? Pelo amor de Deus. Enfim, caçaram o cara por quê? Porque qual é o medo deles? O medo deles é que Bolsonaro faça alguma coisa assim na eleição de 2022. O Bolsonaro arrumou aquela confusão toda com as urnas eletrônicas e coisa e tal, e né, deu aquela confusão toda, aquele negócio. Eu sempre falei para vocês que aquilo ali, para mim, era uma visão do Bolsonaro querendo bater no STF. Ele usou as urnas eletrônicas porque era a coisa mais fraca para bater no STF, mas no final das contas aquilo ali nem era uma... Ele sabia que não ia ter chance de implementar voto impresso em um ano, não tem como fazer isso, então no final das contas não tinha outro propósito aquilo ali. O que eles estão querendo fazer é justamente esse negócio de tentar dissuadir Bolsonaro de apresentar essa carta na eleição do ano que vem, né? Ou seja, eles falaram aqui, não, a gente abriu precedente com o Francischini para fazer isso na eleição do ano que vem. Só que, de novo, isso não é justiça. Isso daí eles estão fazendo um negócio on the fly, estão inventando coisa, porque a lei diz que é claro, você tem que provar que isso daí interferiu na eleição. Como que uma live que foi feita 4 horas da tarde, tudo bem que foi antes do final da votação, mas até aquele momento já tinha votado a maior parte das pessoas. Dizer que aí interferiu na votação, interferiu na eleição o suficiente para eleger o cara e não eleger outro, isso é uma coisa que não tem lógica nenhuma. Isso aí não faz sentido nenhum. Isso quebra uma jurisprudência, quebra um entendimento do TSE que é muito importante. Você não pode sair derrubando o cara só porque ele fez alguma coisa que extrapolou, né? O cara foi eleito, é uma coisa democrática. Democracia, em tese, deveria ser a coisa mais importante para esse pessoal, né? Mas você já viu que não, já resolveram que eles vão controlar esse troço aí. Eles querem impedir Bolsonaro de puxar a carta fraude nas urnas ano que vem, né? Vamos ver como é que isso vai acabar ano que vem, mas, sinceramente, achei essa decisão, embora tenha sido favorável para o Bolsonaro, né? O Bolsonaro acabou a ação de cassação da chapa, fica claro que isso daí encerrou esse assunto, não tinha como dar nada, porque não tem nada ali, mas é sempre aquele negócio, o TSE sempre deixava aquilo ali como uma sombra sobre o Bolsonaro nesse meio tempo. E lembra, eles poderiam ter inventado outras coisas, ter inventado precedente para inelegibilidade, não caçar chapa, mas tornar ele inelegível, ou coisa assim. Poderiam ter inventado um monte de coisa, acabaram absolvendo e encerrando esse assunto. Então foi uma votação positiva para o Bolsonaro.
Mas essa fala do Alexandre de Moraes é assustadora realmente. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo. Pessoal, vamos falar das lésbicas que estão sendo acusadas de transfobia por não querer sexo com mulheres trans. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Henrique Loeman, desertor de Cuba no barco de garrafa PET e transvacinado. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, essa reportagem saiu primeiro na BBC, depois saiu em vários outros jornais aqui no Brasil, e basicamente dá conta de um movimento grande das lésbicas que até querem sair do LGBT, porque estão se sentindo pressionadas pelo movimento queer, né? O movimento queer é aquele movimento que diz que mulher trans é a mesma coisa que mulher, não há nenhuma diferença, o fato dela ter a genitália masculina não muda em nada o fato dela ser uma mulher, e que então você se recusar a fazer sexo com uma mulher apenas por ela não ter uma vagina, ter um pênis, seria transfobia e coisa e tal, né? Enfim, existem dois aspectos que eu quero falar nisso aqui. Aí conta uma série de histórias tristes aqui, né, das lésbicas que se sentem pressionadas a aceitar esse tipo de coisa. Ouvi dizer que uma pessoa preferia me matar do que matar Hitler, porque me estrangularia com cinto se estivesse numa sala comigo e o Hitler, só porque eu não faço sexo com mulheres trans e coisa e tal. Enfim, tem uma série de descrições aqui que diz que, olha só, que ela foi descrita como transfóbica, fetichista genital. Ou seja, que só gosta de determinados genitais. Eu entendo que seja isso, né? Pervertida e TERF. TERF são as feministas que são trans excludentes, né? Eles chamam de feminista radical, mas é aquele outro assunto que a gente já falou em alguns outros vídeos aqui sobre mulheres no esporte, principalmente, que realmente é uma discussão que me parece uma discussão aberta. Realmente o pessoal trata como uma coisa radical de determinadas feministas que são tão radicais que são contra trans. Mas na verdade isso mostra, e esse é o primeiro ponto que eu quero falar para vocês aqui, que é o seguinte: esses movimentos da esquerda, de identitarismo, de identidade, coisa e tal, focados em sexo, raça e coisa e tal, eles têm um problema inerente, que é o fato de que eles dividem tanto que acabam chegando a pontos em que não tem como você conciliar as coisas, né? Por exemplo, eu já falei em outros vídeos aqui sobre brigas de feministas com o pessoal do movimento racial. Afinal, quem que é mais, quem sofre mais? É a mulher ou é o negro? E aí tem um pessoal questionando o que seria o caso, né? Porque tudo bem, eles dizem que a mulher negra está abaixo, ou está acima no nível de sofrimento na sociedade, mas e aí? E uma mulher e um negro? Quem que está sofrendo mais na sociedade? Você começa a ter esse desdobramento que simplesmente não tem como você resolver isso. E o caso do feminismo com as mulheres trans, eu acho que também cai nesse tipo de coisa, porque existem argumentos para os dois lados, você não tem como conciliar a coisa de forma direta, né? E aqui você tem mais um problema, que é essa questão da LGBT, de você tratar todas as pessoas de forma igual, e o que eu entendi que é uma reclamação das transexuais aqui é quando a lésbica diz que não quer transar com ela apenas por ela ser transexual, né? Então elas explicam aqui que não, que você está numa balada, e aí a pessoa parece atraente, coisa e tal, mas de repente você descobre que ela é transexual e daí você não quer mais nada com ela. Então isso é o que reclamam as transexuais e coisa e tal, né? Esse tipo de reclamação eu já ouvi também com relação a homens, né? Você, homem, se você não quer fazer sexo com uma transexual,
mesmo você sendo hétero, se você não quer fazer sexo com uma transexual é porque você é transfóbico, né? E coisa e tal. O argumento, eu entendo o argumento que elas estão dizendo se a única coisa que faz diferença é a genitália, então isso tá errado, é transfobia, porque você deveria entender que mulheres podem ser, pode ter genitália de qualquer tipo, é aquele velho papo que você já ouviu falar aí, né, tem mulheres que menstruam, mas tem homens que menstruam também, enfim, é aquele negócio, qualquer pessoa pode ter qualquer tipo de genital, é aquela distinção que, como eu disse, essa coisa acaba esbarrando no outro lado, que é o lado da questão da preferência sexual da pessoa, né? A pessoa não é obrigada a gostar de outra pessoa. Se qualquer pessoa recusar a outra, isso é uma discriminação, é um problema de discriminação, de racismo, de coisa e tal. Então, meu amigo, eu sou o cara que mais sofri na minha vida, porque eu já levei de fora de mulher na minha vida, putz grila. Então, ou seja, não tem essa. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém é obrigado a dormir com ninguém, evidentemente, né? Então eu entendo os dois pontos de vista aqui. As pessoas têm o direito de ter a preferência sexual pelo órgão que elas acharem melhor. É direito das pessoas. Ninguém pode obrigar ninguém a gostar de nada. Muito menos a fazer sexo ou a namorar com uma pessoa que tem alguma característica, qualquer característica que ela ache inconveniente. Seja essa característica uma genitália ou não. E do outro lado eu entendo também, se as pessoas estão proibindo, estão se recusando a fazer sexo com você exclusivamente por causa da sua genitália, então isso também não deixa de ser uma discriminação. O meu ponto aí é simples, é você reconhecer que esse tipo de coisa não tem solução. E o que a esquerda quer é esse incentivo do identitarismo, e essa questão desses movimentos de esquerda que foram feitos para dividir, o objetivo deles é dividir, a gente sabe que lá na teoria crítica marxista, o grande objetivo é quebrar que eles acham que são as estruturas hierárquicas sociais que se formam, de maneira a jogar todo mundo contra todo mundo, e seria isso que permitiria a revolução do proletariado e coisa e tal. A gente sabe dessa história, tem um vídeo lá no Visão Libertária em que eu detalho mais a fundo essa questão da teoria crítica marxista, que aí se desdobra nessas várias teorias, teoria crítica racial, teoria crítica de identidade de gênero, esse tipo de coisa. O objetivo desse troço todo é dividir. Então, ou seja, veja, você indo por este caminho de achar que você tem que atender todos esses requisitos, você vai acabar com requisitos que são contrários um ao outro e vai gerar problemas desse tipo. O fato é, a única saída para esse negócio é a liberdade, é o libertarianismo. É você simplesmente ignorar esse troço todo, entender que cada pessoa tem o direito de discriminar. A pessoa tem o direito de discriminar, ela não é obrigada a sair com ninguém, ela não é obrigada a gostar de ninguém, ela não é obrigada a se sentir num grupo específico, né? Enfim, o fato é, essa coação que a esquerda coloca, todo esse movimento de você cancelar as pessoas, né? Isso gera realmente um problema. Eles contam as coisas assim, né? Não, me chamou de transfóbica, depois disse que não sei o que lá, botou no Twitter, foi cancelado no Twitter. Teve mulher que falou que acabou dormindo com a travesti porque se sentiu obrigada a isso, não sei o que lá. No final das contas, é aquilo que eu falo para vocês, essa teoria crítica, essa teoria de levar o respeito ao extremo, como eles falam aqui, né, de obrigar todo mundo a respeitar as escolhas de todo mundo ao extremo, não tem como funcionar, sempre vai gerar confusão. E aí o que você gera? O que você tem nesses casos? Na esquerda isso é muito pior. Para eu que sou um homem branco hétero, já sou taxado mesmo de tudo que você pode achar de ruim nesses meios. Mas imagina uma pessoa que faz parte do movimento gay, que faz parte do movimento lésbico e que se sente no meio desse pessoal, e o pessoal ainda usa isso, né? Não, você está aqui no meio da gente e está discriminando também e coisa e tal. Então é um absurdo, é uma alternativa autodestrutiva. As pessoas têm que entender que o único limite válido da liberdade é a propriedade privada. A propriedade privada é o que resolve esse tipo de coisa. Você é o dono do seu corpo, ninguém é dono do seu corpo, não interessa o que as pessoas falem, você não pode ser obrigada a abrir mão disso. Você faz sexo com quem você quiser, isso tem que ser um princípio básico, né? Então tá aqui o pessoal falando do grupo também, Get the L Out, ou seja, tire o L para fora, que diz que o movimento lésbico deveria sair do LGBT justamente por questão dessa pressão toda. No final das contas, isso gera realmente um problema. É o que eu falo, é incompatível, não tem como a esquerda adotar tudo o que ela promete em termos sociais, né? A esquerda faz isso, ela promete um monte de coisa, não vai respeitar todo mundo.
Não tem como. Porque se você respeitar 100% o lado trans, você vai estar ferindo o lado lésbico, vai estar ferindo outros lados também. Se você respeitar 100% o feminismo, você não vai permitir mulher no esporte. Não tem como chegar no 100% dessa coisa. A única maneira de você contornar isso daí, de você ter um conjunto de regras em que todas as pessoas possam viver pacificamente, é o libertarianismo, é a ética libertária, é você ter a propriedade privada e o mercado como bases para essa organização social. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo. Pessoal, essa notícia vai dar o que falar, hein? Um homem branco que era vice-presidente de marketing de um hospital e foi demitido, ganhou um processo na justiça por discriminação reversa. Que coisa, vamos entender esse assunto aí. Essa notícia não foi sugerida por ninguém, não, fui eu que pesquei ela aí na internet mesmo, mas eu agradeço a todo mundo que sugere notícias aqui no site. Se você quer sugerir notícias para a gente falar aqui, é só ir lá no nosso site, http://ancap.su, criar sua conta aqui, depois clicar aqui em sugerir pauta, bota o link da notícia aqui e, se for um assunto legal, a gente vai falar por aqui, né? Pois bem, vamos ao nosso caso aqui, né? O nome do rapaz é David Duval. Ele era vice-presidente de marketing de um hospital na Carolina do Norte e faltavam poucos dias para ele completar 5 anos no cargo, quando ele teria direito a uma série de benefícios, e então ele foi demitido em nome do programa de diversidade e inclusão da empresa. No lugar dele, o cargo foi dividido entre 2 pessoas. A Kate Everett, que é essa moça aqui, ela ficou como chefe de relações públicas e comunicação, e a Vicky Free, que é essa daqui, ganhou o cargo de Chief Marketing Officer, ou responsável pelo marketing, né? Ou seja, tinha um cargo dele, o cargo dele foi extinto, foi desmembrado em 2 cargos e foi dado a 2 mulheres, uma delas negra, tudo isso em nome do programa de inclusão e diversidade lá da empresa, né? E o que aconteceu? Ele entrou com uma ação contra a empresa, dizendo que o que aconteceu foi ele foi demitido por discriminação, né? E eles usam um termo aqui, discriminação reversa, mas é que eles já estão nessa jogada de usar os termos, igual o pessoal que fala que não existe racismo reverso, não sei o que lá. Não, racismo reverso não existe mesmo, é racismo, tá? Você discriminar a pessoa pela raça dela é racismo, não importa qual raça que a gente está falando. Da mesma forma, discriminação reversa não existe. Discriminação é discriminação, qualquer que seja a pessoa vítima dessa discriminação, né? O pessoal tenta mudar o sentido desses termos para deixar num sentido só, para bancarem de eternas vítimas, mas simplesmente não faz sentido. É por óbvio, você tem a definição de racismo e discriminação é sempre a mesma. Discriminação é quando você é discriminado por um fator físico seu, quando você é preterido por um fator físico. E foi o que aconteceu. Ele entrou na justiça contra o hospital, alegando que houve discriminação. Segundo ele não tem nada contra diversidade, inclusão, ele acha que isso é uma política que a empresa deve ter mesmo e coisa e tal, mas que demitir alguém apenas por este motivo, apenas pela pessoa não atender a raça, a cor e o gênero desejados por esse programa é discriminação. E ele está absolutamente certo, é discriminação. E daí foi para um tribunal do júri. Vocês sabem, lá nos Estados Unidos a maior parte das coisas acaba em tribunal do júri. Aqui no Brasil o júri só fala em casos de homicídio, mas lá nos Estados Unidos não, qualquer caso vai para o tribunal do júri, inclusive esse foi. E no final das contas o júri decidiu que sim,
que ele foi discriminado pelo hospital e estabeleceu uma multa, uma punição para o hospital de 10 milhões de dólares, ou seja, o hospital deve pagar a ele 10 milhões de dólares por ele ter sido demitido de forma discriminatória. Ele foi demitido apenas porque ele era um homem branco. Aí eles contam aqui mais o caso do caso, né? Porque aí a defesa foi o seguinte, porque ele próprio, quando foi demitido, o hospital deu carta de recomendação, o pessoal falou bem, ele vinha batendo todas as metas dele, coisa e tal. Então, assim, em tese, ele realmente não tinha nenhum motivo para o hospital demitir ele do cargo, né? E ele deixou isso claro no processo, e aí o hospital entrou tentando falar que não, que ele era um mau VP, um presidente ruim, coisa e tal. Mas as provas que eles apresentaram não eram muito convincentes, não tinha nada muito embasado. Então, no final das contas, ficou claro isso daqui, que houve realmente uma discriminação reversa nesse caso. Bom, olha só, eu não sei do caso, tá? Eu estou dizendo para vocês, vai que o cara realmente era incompetente e o pessoal queria demitir ele mesmo e aproveitou o programa de discriminação só para demitir o cara porque ele era incompetente, vai saber, né? Tá cheio de gente incompetente aí nas empresas que o pessoal tá doido para demitir, mas acaba deixando para lá, não, deixa o cara mais um tempo, demitir é um negócio muito chato, então vai deixando a pessoa, né? Então, não sei o que aconteceu aqui. Mas repara o problema que isso coloca agora para todas as outras empresas que estão fazendo esse tipo de programa de discriminação, de diversidade e inclusão, né? Como é que você faz agora? Porque se você demitir pessoas e não deixar muito claro que foi demissão porque a pessoa era incompetente, você tem um problema, né? Enfim, do ponto de vista libertário, olha só, eu sou muito claro, eu acho que a empresa ela tem o direito de se organizar como ela achar melhor. Se ela quer contratar pessoas diferentes, é direito da empresa fazer isso, né? Ninguém aqui é burro de achar que a empresa tem que buscar meritocracia acima de tudo. Não, isso não existe. Tem que buscar os objetivos da empresa, sejam lá quais forem. Se é diversidade, busca diversidade, não tem nada de errado com isso daí. Então eu acho que, como toda intervenção do governo, é uma coisa ruim isso aqui, né? O governo está forçando uma empresa a pagar uma multa por uma coisa que a empresa queria fazer. E até onde eu sei, pelo contrato de trabalho dele, todo trabalhador tem em tese o direito de demitir o empregado, né? Todo empregador tem o direito de demitir o empregado, então não há nenhuma violação de contrato nesse caso. Eu acredito que ele tenha recebido todas as verbas indenizatórias cabíveis e coisa e tal. Então esse caso aqui é um caso de intromissão do governo nas empresas também. Mas, curiosamente, é uma intromissão que acontece num sentido contrário ao que a gente vem vendo por aí, né? Você tem visto por aí muitos governos querendo obrigar empresas a ter diversidade, obrigar empresas a ter pessoas do tipo XYZ, ou seja, uma coisa que é totalmente errado no meu ponto de vista. O governo não deveria interferir nas empresas, as empresas deveriam ser livres para decidir como acham melhor se organizar. É lógico que se elas acham melhor ter diversidade, é ótimo. Se elas acham que não, também não tem problema nenhum, não deveria ter problema nenhum isso, porque no final das contas, quem vai decidir qual empresa está melhor é o mercado, né? As pessoas, na hora de comprá-los, votam com suas carteiras e decidem qual empresa que é melhor que a outra, qual empresa produz um produto de melhor qualidade, enfim, esse tipo de coisa, no final das contas, é o que faz a diferença, né? A proposta do libertarianismo não é dizer como as empresas devem fazer, não é dizer quem se deve discriminar, não deve discriminar, não é nada disso. É dizer que o mercado é o melhor lugar para resolver esses problemas. No final das contas, as empresas que tomarem as decisões corretas vão ganhar mais dinheiro, estão oferecendo alguma coisa melhor para a sociedade, seja produto, seja uma imagem, e no final das contas, se as pessoas estão bancando aquilo, estão pagando aquilo, tá ótimo, não tem problema nenhum, né? Então, ou seja, é interessante o caso. De novo, eu acho que isso aqui é interferência do governo indevida em empresas, mas curiosamente uma interferência no sentido contrário. E aí, o que vocês acham? Diz aí no comentário o que vocês acham disso. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores.
Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo. Pessoal, vamos falar sobre o caso da noiva que recusou a dizer que seria submissa ao marido durante os votos no casamento, né? É um caso curioso, mas que tem um ponto de vista libertário interessante nisso daí, que a gente já vai falar sobre isso, né? Essa notícia foi sugerida por Diamante Negro 30 centímetros. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a história foi a seguinte: a dona aqui foi casar, a Inayan Dias, casou com o Rony Barros e durante o casamento ela queria fazer um casamento na igreja tradicional, na igreja católica, ela é católica e coisa e tal, mas com essas dificuldades todas da pandemia, gerou um monte de problemas e coisa e tal. O casamento dela estava marcado para o ano passado, não pôde ser feito devido às restrições impostas por governos e municípios, né? Aí remarcaram para esse ano, e aí de novo teve também restrição esse ano, já ia ser remarcado pela terceira vez, então ela desistiu da igreja e fez o casamento só no salão, só que ela queria chamar um padre para fazer o casamento e não conseguiu também. Ela acabou chamando um cerimonialista, né? Uma pessoa, isso é comum, existem várias pessoas que fazem isso. Evidentemente, nessa situação, ela não é casada na igreja, ela é casada apenas no civil, mas hoje em dia, vamos combinar, para a maior parte das pessoas não faz muita diferença isso, né? Então isso tem sido cada vez mais usado, inclusive por pessoas que casam uma segunda vez, porque você sabe, né, na igreja católica o casamento é uma vez só, depois que você casou não tem separação, não tem fim de casamento, até tem anulação de casamento, mas é um processo muito complicado de fazer. Então muita gente que às vezes está casando pela segunda vez opta por casar com um cerimonialista, não é uma coisa assim tão fora do padrão, e o curioso foi justamente isso. Eu acho que tem o vídeo dela aqui, deixa eu passar o vídeo para vocês verem. Ou seja, os votos que ela queria falar, e o cara, ele mudou os votos, né? Porque, veja, os votos, eles têm um padrão tradicional na igreja católica, que é: eu aceito você como meu legítimo esposo e esposa, prometo amar-te, respeitar-te na alegria e tristeza, saúde e doença, riqueza e pobreza, por todos os dias da minha vida, até que a morte separe, coisa e tal. Mas veja, voto é voto, você pode escrever o seu, né? Esse aqui é o que é mais usado, é o mais tradicional, coisa e tal, mas você pode escrever o seu. E no caso ali, como era um cerimonialista, ele trouxe um voto pronto ali, e ela não gostou da parte do submissa e não aceitou, e falou que não, submissa não, e tá muito certo, a verdade é essa. Como eu falo para vocês, casamento é um contrato. A verdade é essa, casamento é contrato, não tem esse papo não. Contrato é o quê? Você tem uma série de obrigações de uma parte, uma série de obrigações de outra parte, e as duas partes concordam com aquelas obrigações todas. Isso é um contrato. Eu sei que não é só um contrato. Eu sei que o casamento tem todo um lado espiritual, tem todo um lado metafísico e coisa e tal. Não estou dizendo que ele é só um contrato. Mas, em essência, do ponto de vista jurídico, ele é um contrato. E é lógico que para um contrato ser válido, a pessoa tem que saber o que significam cada uma das cláusulas que ela está aderindo e concordar com essas cláusulas. Se ela não concorda com uma cláusula, o correto é ela dizer isso, ela dizer: não, submissa não concordei com isso não. E o cara aceitou, então, ou seja, do ponto de vista legal, está perfeitamente válido o acordo que eles fizeram ali. Inclusive, a reportagem aqui do G1, ele lembra também que a princesa Diana já tinha alterado isso também, porque lá na Inglaterra o voto é um pouco diferente. Lembra, lá na Inglaterra é a igreja anglicana, então é um pouco diferente os votos de casamento. Em determinado momento a noiva promete amar, cuidar e obedecer o marido, e a princesa Diana, a gente está falando de anos 1980. Princesa Diana, que foi a esposa do príncipe Charles, que são os pais dos atuais... eu nem sei o nome dos rapazes aí, mas enfim. O problema é, ela tirou o obedecer não, esse papo de obedecer não rola não, amar e cuidar, ok, obedecer não, né? Então, veja, não tem nada de errado, o correto é isso aí mesmo. E veja, mesmo para quem entende o casamento como uma coisa espiritual, tradicional e coisa e tal,
tem que entender que os votos, por tradição, são escritos pelos noivos, tá? Ou seja, o fato do pessoal usar um voto de forma muito comum é porque a maior parte das pessoas não quer se preocupar com isso, não quer tentar escrever seus próprios votos. Mas o correto é cada noivo, cada noiva escrever os seus votos no momento do casamento, né? E lembra, o contrato do casamento não se resume aos votos que você lê ali na hora. Tem uma série de outras obrigações também associadas a isso daí, né? Hoje em dia, a maior parte dessas obrigações está descrita no Código Civil, na legislação brasileira aqui no Brasil. Então, quando você aceita um casamento, quando você vai lá e dá a sua assinatura ali no livro do Registro Civil, na verdade você está aceitando um monte de coisas, um monte de obrigações, um monte de coisas que estão previstas na lei. E isso é uma coisa que eu sou particularmente contra. Eu, como libertário, acho que casamento precisa ser, é um contrato, tem que estar claro o que cada um precisa fazer, é muito importante isso. Agora, esse contrato não deveria ter nada a ver com o Estado. O Estado se meter no casamento é uma coisa absurda, é uma coisa que não tem lógica nenhuma, né? Então, essas regras que estão lá, o correto seriam os noivos decidirem quais são as regras do casamento, estabelecerem o que eles imaginam como obrigações de parte a parte, até onde iriam tais obrigações. E lógico, a gente sabe, existem algumas obrigações aí meio que convencionais, não tem nada de errado com elas, mas lembra, tem que ser de aceite livre, espontâneo de ambas as partes. Então, meus parabéns aí, Nayan, eu achei que foi perfeitamente válido a colocação dela, extremamente sensata, e desejo muita felicidade aí ao casal. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo. Pessoal, vamos falar do caso do jogador de vôlei Maurício Souza, que era a principal contratação do Minas Tênis Clube e acabou sendo demitido do clube por pressão de lacração. E vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por JP Costa, Cripto, Ameba, Vascaíno Libertário, Peter, Dom Pedro II do Ancapistão, Rodrigo Pereira, não sei que lá, coisa e tal, no fim das contas, Estapafúcio do Ancapistão, Cruz Bala, Azulejano Geral, Distributista do Ancapistão, bom, e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, qual foi o caso, né? O Minas Tênis Clube é um clube de vôlei lá de Minas Gerais, que é patrocinado pela Gerdau e pela Fiat, e tem um time muito competitivo na Superliga Brasileira, e a principal contratação para o ano desse clube foi o Maurício Souza, que é um jogador muito conhecido, jogou na seleção brasileira, tem um histórico muito bacana, era a principal contratação do time para este ano, né? E o que aconteceu? Em determinado momento, o jogador... Eu tô invertendo aqui para mostrar o início da história, né? Lembra daquele caso do super-homem, do filho do super-homem que assume ser bissexual? A gente falou sobre isso aqui num vídeo aqui, e eu deixei claro para vocês que a minha opinião sobre isso aqui não tem nada de mais mesmo, é só um desenho e, sinceramente, não vejo nada de errado nisso. Enfim, só que o Maurício Souza discorda disso, ele falou aqui, é só um desenho, não é nada demais, vai nessa para ver onde nós vamos parar. Ou seja, ele está criticando o fato de haverem homossexuais nos quadrinhos e coisa e tal. Eu entendo a crítica dele, não concordo com ela de forma alguma, mas acho um absurdo ele perder o emprego em função de uma crítica. Acho isso uma coisa totalmente desproporcional, esse tipo de coisa. Mas, de novo, o Minas é uma entidade privada, os patrocinadores são entidades privadas. Se eles decidiram que isso era o melhor para eles, então, meu amigo, não tem essa, porque emprego ninguém tem estabilidade. Se a pessoa está empregada, e o empregador não quer mais o contrato, ele encerra o contrato contigo, não tem essa, né? Então, o curioso dessa coisa é que foi num crescente, né? Então ele teve essa crítica, aí teve muita gente criticando esse ponto, essa postagem dele,
e em determinado momento o Minas Tênis Clube afastou o Maurício Souza, aplicou uma multa e disse que ele deveria se retratar após as declarações homofóbicas, né? E ele, de fato, ele se retratou, ele fez um vídeo, só que um vídeo que não é muito uma retratação. O que ele disse aqui foi que pede desculpas por defender aquilo que acredito. Ou seja, ele continua acreditando naquilo, pediu desculpas por ter, se alguém se ofendeu com aquilo ali e coisa e tal, né? E aí eu acho que ele tem razão nesse ponto. Ou seja, é uma besteira crucificar o cara se é isso que ele pensa. Eu acho que não tem lógica nenhuma esse tipo de ataque em cima dele. É perfeitamente justo você colocar coisas do tipo, argumentar contra isso. De novo, é o que eu falei pra vocês, eu fiz um vídeo sobre esse caso do Superman aqui, acho que não tem nada demais naquilo ali. Aliás, nem é o primeiro personagem gay em quadrinhos, já tem milhares deles por aí. Tem personagem travesti, tem personagem de tudo nos quadrinhos. Não tem nada de errado com isso, não tem nada, não é nem novidade isso. Mas enfim, a opinião dele é diferente. Ele acha que é uma coisa importante, ele fez o vídeo aqui. Eu não vou tocar o vídeo porque eu tenho medo do que isso possa causar no meu canal. Mas o fato é que o que ele está falando justamente é isso. Eu estou pedindo desculpas por minha opinião ter ofendido alguém. Ter opinião e defender o que se acredita não é ser homofóbico nem preconceituoso. Desculpa mais uma vez, né? Os patrocinadores, no caso, conversaram com o clube aceitou essa desculpa dele, mas os patrocinadores falaram que não aceitavam, que não era suficiente, coisa e tal. E com isso ele acabou sendo demitido do clube, né? O clube deve ter perdido um bocado de dinheiro nisso, porque ele era a principal contratação do clube para a temporada e nem chegou a jogar e está sendo demitido em função disso daí. De novo, são entidades privadas, Minas Tênis Clube é uma empresa privada, os patrocinadores são empresas privadas, se eles decidiram isso daí, está decidido, não tem nada de errado. Até onde eu sei, as obrigações trabalhistas todas devem ter sido pagas, o cara tem fama, é um cara conhecido, tem dinheiro, também não vai passar fome por causa disso, então não tem nada de errado nisso daí, né? Ele próprio já reconheceu a demissão, falou que o meu legado continua, não vou mais jogar pelo Minas, sigo o meu caminho e planto o que acredito. É lógico, não teve dúvida alguma, a mídia tentou associar ele a Bolsonaro de tudo quanto é forma, né? A única coisa que Bolsonaro falou é que agora tudo é homofobia, tudo é feminismo, não sei o que lá. Os jornais, lógico, interpretaram como não, Bolsonaro sai em defesa do jogador. Não, ele comentou uma coisa que é um fato, né? Hoje em dia você tem uma perseguição muito grande em função desse tipo de coisa, né? O pessoal da esquerda está querendo associar Bolsonaro com ele, porque é aquele negócio, a esquerda sempre quis colocar a pecha de homofóbico no Bolsonaro. Só que Bolsonaro, na verdade, nunca fez nada de verdadeiramente homofóbico, né? Fora declarações aí, cara, é o que eu falo, bicho, esse acho que é o grande ponto, é o grande problema da discordância, né? O pessoal querer controlar discurso, controlar a fala, controlar o que se fala. Voz nunca é violência, não tem como você comparar violência física com voz. O PNA é muito claro, você iniciar violência contra a pessoa que não está te agredindo é um erro, você não pode fazer isso, é legítimo. Agora, voz nunca é violência, a não ser que seja uma ameaça direta, imediata de fazer alguma coisa, de cometer uma violência, né? Enfim, esse é o grande ponto aqui que o pessoal discute. Lógico que a imprensa ia tentar associar Bolsonaro a isso, mas no final das contas, olha só, eu acho que sinceramente esse episódio, se ele mostra alguma coisa, é justamente como as grandes empresas estão perdidas nessa era da internet, né? Eu já falei sobre isso com vocês em outras situações. A esquerda mobiliza um monte de gente, muitos deles crianças, garotos, adolescentes, pessoas que nunca comprariam aço da Gerdau ou carro da Fiat, mas sai ligando todo mundo para a empresa, e pode ter alguns no meio que ficam impressionados com isso também, não estou dizendo que não tenha. O departamento de marketing das empresas fica em polvorosa, porque eles gastam dinheiro com propaganda desse tipo para melhorar a marca, e esse tipo de coisa parece indicar que a marca está sendo uma coisa ruim, mas a verdade é que essa situação é uma situação perde-perde, porque no final das contas a marca acaba também tomando um baque por demitir o cara por uma opinião dele, que ele deixou claro que é a opinião dele aquilo ali, e não voltou atrás. Aliás, nisso eu acho que ele foi melhor do que a maior parte das pessoas que participa desse circo de horrores, porque a verdade é que a gente sabe de casos passados que o pessoal pedir desculpa de verdade, falar não, desculpa, não sei o que lá, coisa e tal, isso não muda nada, acaba sendo cancelado do mesmo jeito. Essa saída, no momento que a turba se virou contra ele, era fatalmente que isso ia acontecer.
E de outra coisa, outro ponto que eu acho muito importante deixar claro aqui é que isso tudo é perfeitamente legítimo na ética libertária. As pessoas ligarem para a empresa pressionando, dizendo que não gostaram de A ou B, é perfeitamente legítimo. A empresa, querendo defender o interesse dela, pedir para o clube que ela patrocina demitir o cara, perfeitamente legítimo, está lá no contrato de patrocínio e coisa e tal. E da mesma forma, o clube, como empregador do jogador, pode demitir o jogador a qualquer momento. Tudo aí é perfeitamente legítimo. A esquerda está usando armas libertárias para fazer avançar a sua agenda. Isso é uma coisa que vai acontecer naturalmente. Como eu falei, as pessoas vão... A gente vai caminhar para um capistão para o mundo libertário, não pelas pessoas se convencendo que o libertarianismo é o melhor, se tornando libertárias, não. A gente vai caminhar para lá porque as pessoas vão começar a usar cada vez mais esses mecanismos libertários de fazer as coisas. E se você acha esse mecanismo algo absurdo, né? Eu também acho que foi exagerado aqui, entenda duas coisas. Primeiro, a alternativa a isso seria pior. Imagina entrarem com um processo para ele de homofobia e coisa e tal, e ele ser preso pelo Estado. Então, na verdade, o processo dele ser simplesmente demitido é muito mais leve nesse caso. No final das contas, ele é um cara bom, um bom jogador, vai conseguir emprego mais dia, menos dia. Se não conseguir emprego por conta dessa coisa, ele vai fazer outras coisas, ele tem capacidade para isso. E então, ou seja, isso na verdade é uma punição menor do que o que seria a alternativa anterior da esquerda, que seria entrar com a ação na justiça e pedir a prisão do cara. E segundo ponto, a gente está numa parte de aprendizado social desse tipo de coisa. Essas empresas hoje em dia ficam apavoradas com isso, muita gente ligando para lá, muita gente pressionando, então eles acham que é uma onda enorme de gente, que está todo mundo na sociedade contra o Maurício Souza e coisa e tal, e aí eles se veem impelidos a fazer isso. Mas como eu disse, isso é uma situação de perde-perde para eles. Eles perdem se eles não pressionarem o clube a demitir, mas eles perdem também pressionando o clube a demitir. O ajuste fino do que é melhor decidir nesse momento ainda está muito desbalanceado. Por hora, essas empresas, talvez pelo departamento de marketing ainda ser muito composto por pessoas de esquerda, talvez por ainda estar ligado na época da informação centralizada por televisão e coisa e tal, eles ainda decidem muito em favor do progressivismo, né? Agora, isso é uma coisa que as empresas vão perceber mais dia menos dia, que não é sempre a melhor opção. Muitas vezes é melhor pesar um pouco melhor as coisas antes de tomar esse tipo de decisão, né? Então eu não tenho dúvida nenhuma, o futuro vai dizer exatamente... O importante é isso, usar mecanismos libertários. À medida que as pessoas cada vez mais usam mecanismos libertários, a gente vai caminhando para uma sociedade em que o Estado não decide nada, e quem decide as coisas é justamente o mercado, o livre mercado tomando decisões voluntárias. É o ideal, é onde nós vamos chegar. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo. Pessoal, vamos falar sobre o caso da Sarah Everard, uma moça inglesa que foi estuprada e morta por um policial lá em Londres. Realmente uma história muito triste. Vamos entender o que aconteceu. Essa notícia foi sugerida por Carlos. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que aconteceu? Olha que absurdo isso, né? Um policial lá em Londres planejou assassinar, estuprar e assassinar uma mulher aleatória. O plano dele fez um planejamento durante anos e anos para fazer esse tipo de coisa e executou de fato. A Sarah, por um acaso, estava passando, ela acabou sendo escolhida na hora e ele executou o plano dele. É realmente um absurdo completo o que aconteceu lá, né? Ela estava voltando da casa de um amigo em Clapham, um bairro de classe média lá do sul de Londres, né, como está dizendo aqui, e o guarda chegou para ela, ele era realmente um policial, mostrou o distintivo, falou que ela estava violando as regras da Covid.
colocou ela no carro e depois algemou e prendeu ela com fitas aquela fita silver tape, né? Então levou ela para uma fazenda que ele tem no interior do país, e lá ele estuprou ela e matou ela e jogou o corpo, eu imagino que ele jogou o corpo no rio, para o corpo ir longe, mas infelizmente, ou felizmente, né, para todo mundo, né, infelizmente para ele, o corpo ficou próximo ao sítio, foi encontrado próximo ao sítio dele, lá no interior de Londres, no interior da Inglaterra, né? Olha que absurdo isso. Ele foi pego também em câmeras de vigilância, né? Ele inventou uma história de que ele teria sido pressionado por uma gangue do leste europeu, que ele precisava fazer não sei o que lá e coisa e tal, para entregar uma garota para eles e não sei o que lá. Mas, na verdade, depois eles descobriram o corpo próximo ao sítio dele, fizeram as contas e chegaram a isso. Ele acabou confessando. No final das contas, ele foi preso agora, prisão perpétua, porque por esse crime brutal, essa coisa absurda, completamente sem sentido, louca, né? E é o que eu estou falando nessa situação, né? Infelizmente, essa situação toda, esse poder todo que foi dado a policiais, acaba muitas vezes aflorando essa veia sádica que muita gente tem. Eu não estou dizendo que todo policial é sádico, que gosta de bater nas outras pessoas. O que eu estou dizendo é que, sim, existem policiais que têm traços de sadismo, que gostam de bater, que gostam de se impor sobre outras pessoas. Uma sociedade como a nossa agora, do jeito que está, com um monte de proibições, um monte de regras, um monte de coisas aleatórias, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Repara como a moça nem reagiu, porque ela achou, né, realmente, hoje em dia tem um monte de regra de Covid, a gente não sabe se pode estar andando, se não pode estar andando, o cara mostrou uma insígnia policial, botou ela no carro dele. Enfim, olha que absurdo a situação que a gente está vivendo, muito em função dessas medidas absurdas e sem sentido algum inventadas por governos. Realmente uma coisa que esse autoritarismo leva a esse tipo de problema, a esse tipo de questão, que é justamente o fato das pessoas, dos policiais, passarem a ter um poder enorme sobre qualquer pessoa na rua. Qualquer coisa um guarda pode vir, pode te multar, te prender, acusar você de alguma coisa. Aqui no Rio de Janeiro a gente teve gente presa por ir à praia, teve aquele vídeo da moça que foi presa numa praça. Caramba, que lógica tem isso? Que ideia de jirico desse pessoal. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo.